Então, gente, vamos entrar aqui na Igreja do Rosário. Eu achei essa igreja muito bonita. Essa igreja, pelo que a gente andou entendendo aqui, era um dos escravos. Eu me chamo Mário Ansaloni, sou residente em Ouro Preto, aqui próximo do bairro. Sou responsável como guardião dessa igreja, onde que já há mais de 10 anos procuro assim preservar o que vocês estão vendo. Essa igreja, ela tem o nome de Igreja Nossa Senhora do Rosário do Caquende. E essa igreja foi construída e até hoje é zelada pela Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. E teve o seu início com o desejo de alguns escravizados, quando estava construindo o altar de Nossa Senhora do Rosário, que fica na Matriz do Pilar. E assim, quando eles se manifestaram, foram se organizando, depois constituíram uma confraria, foram organizando mais ainda, até fundar a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Daí para lá, mais adentro, eles construíram uma pequena capela, uma capela rústica de taipa e os mais rústicos materiais possíveis. E assim deram início à sua devoção e veneração a Nossa Senhora do Rosário. Com isso, sendo eles escravizados, também introduziram nesta igreja, ou capela filial, as imagens dos santos negros, que são Santo Antônio, Santo Elesbão, Santo Antônio de Noto e Santa Ifigênia. E tem também outros santos que é de devoção deles, que são São Domingo de Gusmão, Santa Catarina de Siena, São Sebastião, São Jerônimo, Santa Rita, Santa Helena, Santa Bárbara. Legal. E também Nossa Senhora Mãe dos Homens e Nossa Senhora do Parto. Uma pergunta, quando ela foi construída? Em 1715 teve o início da Irmandade. Depois disso aí, tem várias datas que não sei de cor, mas posso, enquanto entrarmos, passar para você oficialmente, como eu tenho os relatos lá guardados. Tá ótimo. E aí você vai sabendo a data dos altares, data de tudo mais, e eu passo para você lá por dentro. Muito obrigado, seu Mário. Gente, que igreja linda. Olha que legal. A igreja é muito bonita. Ela é simples, mas ao mesmo tempo ela é muito bonita. E o rapaz que nos recebeu aqui, o senhor Mário, que simpatia. Essa aqui é a igreja Nossa Senhora do Carmo. É a última obra do Aleijadinho. Meu nome é Afrânio, nós estamos aqui na igreja Nossa Senhora do Carmo, né? Essa igreja praticamente levou uma faixa de 20 anos para ser construída. Começou em 1766 e foi uma obra feita pelo pai do Aleijadinho e foi terminada pelo Aleijadinho fazendo algumas modificações. Tem os dois altares centrais no meio, os dois altares do meio são obras feitas pelo Aleijadinho. E os outros laterais foram feitos pelos discípulos do Aleijadinho. Aí você tem a divisão da capela mor e também da nave central. Então todo esse douramento da igreja é feito em ouro. E algumas tábuas que tem no centro da igreja são numeradas porque são túmulos que antigamente eles faziam sepultamento de algumas pessoas dentro da igreja. E hoje, como existe uma nova legislação, então foi retirado todos os que existiam dentro da igreja, todos os pertences, foi feito praticamente um ossário, onde foi depositado todos os que estavam sepultados aqui. Então, essa é a Ordem Nossa Senhora do Carmo, é a Ordem Terceira, a Ordem Venerável Nossa Senhora do Carmo. E hoje em dia, a Ordem Terceira seria, no caso, dirigida por quê? Leigos e leigas.
porque a ordem praticamente ela se provém de freis ou frades, depois monjas enclausuradas e depois passa a leigos e leigas, seria a ordem terceira, que hoje é direcionado pelos leigos e leigas, e todos eles ainda se reúnem todo o primeiro domingo do mês para deliberar todos os projetos que vão ser feitos dentro da igreja. Todos os domingos tem a missa 8h30 nesta igreja. A igreja também ainda atende casamento e também algumas formaturas. Então a igreja funciona normalmente para atender toda a comunidade. E ao lado de onde tem o ossário, você também tem um cemitério, onde é sepultado as pessoas que fazem parte da Irmandade. Em todas as igrejas que você visitar em Ouro Preto, você vai encontrar um ossário e do lado um cemitério para atender a Irmandade de cada uma das igrejas. Aqui é a igreja de São José, aqui em Ouro Preto. Como a maioria das igrejas, eles falam que fotografia só com o celular, porque não tem qualidade. Geralmente também não deixam filmar, mas vamos ver, se essa aqui me encherem o saco, né? Vamos lá. Gente, aqui ao lado da igreja de São José, ó, tem um cemitério anexo. E lá em cima tem uma outra igreja. Você sabe o nome daquela igreja lá? Pergunta aí pro moço. É, tá. Gente, é muita igreja. É muito difícil saber o nome dessas igrejas aqui o tempo todo. Mas tá aí, ó. Gente, essa é a Casa dos Contos de Réis. É a Casa da Moeda aqui da cidade de Ouro Preto. Vamos conhecer essa casa agora. Gente, aqui é a Casa da Moeda. Pelo que eu entendi, eu não sou um historiador, tá? Tô aprendendo aqui, apesar de gostar muito de história. O ouro não podia ser comercializado em pó, porque a coroa portuguesa precisava ter o controle disso. Então vinha aqui para a Casa da Moeda, era feita fundição aqui, a coroa ficava com 20%, com 1/5 do ouro para poder mandar para Portugal. O restante era devolvido pro proprietário do ouro, só que vinha um brasão colocado nesse ouro. E aí esse lingote de ouro poderia ser comercializado tranquilamente. Lembrando que ouro em pó não podia ser comercializado, era proibido. Portugal proibia isso, justamente para ele poder ter o controle. Então, pessoal, estamos saindo de Ouro Preto. Hoje é terça-feira e vamos fazer algumas considerações. Amor, o que você achou de Ouro Preto? Bom, eu já conhecia,
Eu vim aqui quando eu era criança, quando eu tinha 14 anos, mas não me recordava de muita coisa, não. Não lembrava que era tão grande e achei fantástico. Eu acho que todo mundo que gosta de história, que gosta de igrejas, enfim, não só de igrejas, mas de história em geral, acho que deveria vir. É um lugar riquíssimo em história e as pessoas iriam gostar muito, assim, é um lugar muito bonito. Na minha opinião, assim, claro que a gente passou durante toda essa viagem em locais fantásticos, mas pra mim, Ouro Preto, em questão de igrejas, de relevo da cidade, é um negócio pra mim que foi único também. Ela me surpreendeu muito. Algumas considerações ainda sobre a cidade. Igrejas não abrem na segunda-feira. Segunda-feira é o Domingo do Mineiro. É o Domingo do Mineiro, não, do Ouro Pretano. Do Ouro Pretano. Ouro Pretano. As igrejas, hoje, por exemplo, terça-feira, pegamos o dia para conhecer várias igrejas. As igrejas fecham na hora do almoço. E aí, o que acontece? Não é que elas fecham na hora do almoço, elas fecham 10h45 e reabrem ao meio-dia. Mas tinha umas também que reabriram 1 da tarde. Mas tudo bem. Que mais? A respeito do passaporte. Fomos informados que só poderíamos retirar o passaporte ou em Niterói, não é isso? Não, Niterói não, Paraty ou em Ouro Preto. Ouro Preto. Pra quem não sabe, é o passaporte da Estrada Real, tá, gente? Isso. Depois eu vou mostrar pra vocês, na edição eu vou colocar o passaporte aqui pra vocês verem. Mas em Tiradentes a gente até procurou um ponto de atendimento ao turista lá, mas estava fechado, porque era domingo, né? Então a gente não conseguiu pegar o passaporte. Quando a gente chegou aqui em Ouro Preto, a gente pegou o passaporte, mas descobrimos que ele não poderia ser carimbado, todos os carimbos. Retroativamente, por exemplo, que a gente passou em Mariana estamos indo agora. A gente passou em São João del Rei, Congonhas. Eles não têm os carimbos só lá nas cidades mesmo. Então fica pra próxima. O passaporte tem validade de 10 anos. Cada cidade tem o seu carimbo. Então, de Ouro Preto é escrito Ouro Preto, São João del Rei é escrito São João del Rei. Então, não é um carimbo único para todas as cidades. Cada cidade tem o seu carimbo. E é bem legal. O passaporte é um passaportezinho, bem cara de passaporte, tem seu nome, você faz um cadastro, doa 1 quilo de alimento pro passaporte e pega ele nesses pontos. E aí no final de cada local que você escolheu para fazer a Estrada Real, ou a Estrada Nova, ou a Antiga, enfim, quando você completa os carimbos no passaporte, você recebe um certificado dizendo que você concluiu a passagem pela Estrada Real. Que não vai ser o nosso caso. Não vai ser o nosso caso, dessa vez não. Outra coisa, a última coisa, a gente teve uma surpresa muito agradável. Hoje nós conhecemos o senhor Mário, a gente foi até uma igreja. Nossa Senhora do Pilar. Nossa Senhora do Pilar. Era gente, a igreja quem for nessa igreja dos escravos aqui em Ouro Preto, procura o senhor Mário. A história dele é fantástica. Foi uma pessoa que surpreendeu a gente pela doçura dele, pelo conhecimento, a explicação. Ele não cobrou nada, ele cuida da igreja. A igreja para ele é a vida desse cara. Se já não passou aí, eu vou colocar o vídeo sobre o senhor Mário, provavelmente já passou. Então vale a pena a gente conhecer esse cara. É um ser superior que apareceu aqui. Cuidado, buraco na via à frente. Viu, né? Buraco na via. É um ser superior que apareceu aqui em Ouro Preto. Mas é isso, gente. Vamos seguir agora para Mariana, é bem pertinho. Dá 20 minutos, meia hora no máximo de carro. Estamos indo para lá. Valeu! Mais uma consideração, não acabou não. Ele não me perguntou se eu queria falar mais, eu vou falar. Mulher fala muito, brincadeira boa. Não é não. Eu acho assim, as pessoas que vierem a Ouro Preto são muitas igrejas, né? São aproximadamente 12, algo do tipo, 12 ou 22. É porque se resume em acho igrejas. Que são 22 e 12 fechadas, não é isso? Não me recordo, mas se resume a igrejas e capelas, enfim. Eu acho que tem que fazer uma pesquisa para ver aquelas que vocês mais querem visitar, mas eu acho que vale muito, muito, muito a pena
visitar a Igreja do Rosário, que é a segunda maior em Ouro, aqui em Ouro Preto. E a do Pilar também, que era dos escravos, porque a forma dela, a arquitetura dela, vocês vão ver imagens aéreas de drone, ela é arredondada, ela não tem esse formato, como se diz, como era o nome do formato das igrejas? Enfim, ela não era reta, ela era cilíndrica. Então, é um casco de tartaruga, igual o seu Mário falou. A gente achou bastante interessante. E mais uma coisa que eu fiquei bem impressionada, que foi a Casa da Moeda, que a gente visitou como é o nome lá onde os escravos... Senzala. A Senzala, onde os escravos ficavam. Então, tem vários ornamentos lá que eles utilizavam para prender os escravos. Então, foi algo que, para mim, me chocou muito, assim, como eles eram torturados naquela época. Foi bem forte para mim. É isso. Agora sim. Eu ia falar mais alguma coisa, mas eu esqueci, sinceramente. Mas, gente... Valeu muito o passeio, viu? O passeio está valendo muito. E abriu sol. Hoje é o segundo dia que a gente realmente pega sol aqui nessa cidade. Tá bem legal. Você falou da jardineira? Eles já devem ter visto aí o vídeo da jardineira, mas também vale muito a pena o passeio na cidade com a jardineira. O contato tá aí, ó. Tô deixando o contato aí embaixo agora pra vocês. É um passeio legal. Do quê? Da mina? A mina também, eles já viram aí, porque esse vídeo está entrando agora nas considerações finais. Então, a mina é outro passeio bacana também. Você vai durar ali 40 minutos, mas é bem explicado. Você vai saber muita história dos escravos. Gente... Muitas expressões também que a gente usa sem saber. Por exemplo, uma que ficou marcado na minha cabeça, que vocês vão ver a explicação depois, eu não sei se o Breno vai colocar, que é dar no couro. Epa! Por quê? Não, ô besta! Porque você filmou a explicação. Enfim, pra gente que era leigo de conhecimento nesse aspecto, pra gente dar no couro em questão de, sexual, algo do tipo, mas não tem nada a ver. É igual lavar égua. Enfim, pimenta nos outros é refresco. Tudo vai estar bem explicado aí, bem legal. Valeu, um abraço, gente. Até Mariana.